Eu quero trazer uma palavra para você que, na verdade, é uma palavra de confronto, certo? Você pode achar que a pergunta é boba, mas a pergunta não é boba e eu vou te explicar porque que ela não é boba. Você pode achar, poxa, pastor, quem é que vai escolher esse negócio ruim aí? O senhor vai falar uma coisa boa e uma coisa ruim. Quem é o doido que escolhe coisa ruim? Só escolhe coisa boa. Ninguém quer coisa ruim, não é? Ninguém quer coisa ruim, é verdade. Porque o tema da minha palavra é céu ou inferno, qual a sua escolha? Aí você vai dizer, pastor, todo mundo vai escolher o céu. Mas escute o que eu vou te falar. Essa escolha não é com a boca. Essa escolha é com decisão e atitudes. A escolha de céu e inferno não é uma declaração que você faz com a sua boca, é uma declaração que você faz com a sua vida. Eu vou te mostrar aqui. Não é? Eu vou te mostrar que a mensagem é bem simples. O que eu vou te falar? Eu vou dizer para você o seguinte, quem é que vai para o inferno e o que é o inferno? Quem é que vai para o céu e o que é o céu? Acabou a mensagem. Já viu como é que vai ser rápido? É só isso, só, mais nada. E apenas aqui uma introdução para mais uma vez deixar aqui fortalecido, certo? Combatendo o fatalismo que Deus escolheu pessoas para o céu, escolheu pessoas para o inferno. Então aqui na minha introdução eu vou dar um combate a esse fatalismo que eu não deixo passar nem cavacatuça. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Diz o texto: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quem disse essas palavras? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui na introdução sobre essa questão de um fatalismo, que Deus escolheu gente para o inferno, escolheu gente para o céu. Olha aqui comigo. Se Deus tivesse que fazer uma escolha da sua soberania, Ele só poderia fazer uma escolha: levar todo mundo para o céu. Por quê? Porque os atributos da divindade que Ele comunicou em nós demonstram isso. Amor, bondade, misericórdia, compaixão. Esses atributos que são perfeitos em Deus e que nós chamamos dos atributos do caráter de Deus comunicáveis ao homem. Isso é, Deus, quando fez o ser humano, colocou no homem, no ser humano, esses atributos. Então, se Deus determinasse alguém para alguma coisa, só poderia para o céu, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua compaixão. Aí você diz, então por que Ele não faz isso? Eu te respondo já já. Certo? Eu já te respondo já já. Então, isso é uma primeira questão. Segunda, se Deus determinasse alguém para o céu e alguém para o inferno, onde está a justiça correta de Deus? Que um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu, o Senhor que é justiça correta. Quer dizer que Deus escolhe pecadores para o céu e pecadores para o inferno. Onde é que está a justiça? Porque todos são pecadores. Então, Ele escolhe
Não, tem um grupo de gente que nasceu que não peca. Não morre, não passa mal, não fica doente. Ok, então já foi determinado isso. Não. Todo mundo é pecador. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Desculpa aqui a explicação detalhada para que alguém não saiba o que é trapo de imundície. É quando a mulher está no ciclo menstrual e ela se protege. Sabe o que a Bíblia diz? Que a justiça do homem é podre. Se a justiça do homem que é podre não condena um inocente, como é que a justiça do Deus perfeito vai condenar um inocente? Então, não cabe. Agora eu vou filosofar, um cara botou uma coisa na internet muito interessante. Agora, eu não gosto de filosofar, eu gosto de Bíblia. Mas vou filosofar, porque a ideia do cara é muito interessante. Essa história de que Deus escolheu alguém para o céu e alguém para o inferno, o cara disse assim, é como um pai que tem 2 filhos com uma enfermidade incurável que vai levar à morte. Descobre uma vacina que pode curar. E ele tem 2 doses. Isso é, ele pode aplicar essa vacina nos 2 filhos e os 2 ficarem curados. Mas aí ele diz assim, vou aplicar em você e a outra eu jogo fora. Quem pega a predestinação fatalista está me dizendo isso. O Deus que podia salvar todo mundo disse assim, vou salvar você, mas você vai para o inferno. É igualzinho essa história que eu acabei de falar. Aí eu vou voltar lá no início. Se Deus tem o atributo de amor, de misericórdia, de compaixão, o Senhor falou que se Deus fosse usar a sua soberania, ele só poderia usar para salvar todo mundo, por causa dos seus atributos. E por que ele não faz isso? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que o desejo de Deus é que todos se salvem. A Bíblia não diz que Deus vai salvar, diz que ele deseja. Por quê? Porque Deus se submete às leis e princípios que ele criou. Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, só para o homem, nem para anjos, nem para ninguém. E a imagem e semelhança de Deus, um dos atributos da imagem e semelhança de Deus, é que o ser humano tem poder de decisão e poder de escolha, livre-arbítrio. É por isso que Deus não vai salvar todo mundo, mesmo tendo salvação para todo mundo, porque passa pela decisão da vontade soberana das pessoas. Por isso que Deus deseja. E a Bíblia não diz que Deus salva, diz que Deus deseja salvar todos. E ele não salva, porque está em você o poder de decidir se você quer obedecer os princípios de Deus para ir para o céu, ou se você quer desobedecer os princípios de Deus e ir para o inferno. Dito isto, vamos entrar aqui no nosso tema. Eu quero dizer para vocês a primeira afirmação. Eu não coloco ninguém no céu nem no inferno. Eu não. Quem coloca alguém no céu ou no inferno é Deus através da sua palavra. Eu não vim aqui dizer, atenção pessoal, se você está aqui na minha igreja, você está garantido e carimbado para o céu. Você não está aqui na minha igreja, não? Beijo para o quinto dos infernos. Eu não vim aqui dizer, se você está na minha religião, você vai para o céu. Se você não está, vai para o inferno. Eu não vim aqui falar isso. Eu não vim aqui pregar religião. Eu não vim aqui falar que é a minha igreja que salva. Eu vou te mostrar que eu e todo esse povo que está aqui, qualquer ser humano, está submisso a essa palavra aqui, ó. É ela que me mostra que atitudes que eu tomo, que me levam ao inferno, e que atitudes que eu tomo e que me levam ao céu. Então vamos falar da coisa ruim primeiro, para depois falar da coisa boa.
Quem é que vai para o inferno? Essa é a primeira pergunta. Quem é que vai para o inferno? Bem, a Bíblia fala em Isaías 59 que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado é a transgressão das leis de Deus. Então, quem vive no pecado não é quem peca. Há uma diferença boçal. Viver no pecado é estilo de vida. Quanto mais liberal, decidido, que eu vou viver na prática do pecado. Pecar é a nossa condição de pecadores desde a queda do homem. O Salmo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno, e aí vem mais uma categoria de quem vai para o inferno. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Ímpio aí é aquele que, de maneira quanto mais decidida, resolve desobedecer a Deus e viver uma vida de pecado. E aí entra mais um. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Aqui tem dois grupos. Gente que conhece a verdade do Evangelho. Gente que um dia entregou sua vida a Cristo e serviu a Deus. E que depois, por causa do mundo, do pecado, ele esquece. E aqui também está incluído um outro grupo de gente que nunca quis saber nada de Deus na sua vida. Deus é Ele. A Bíblia diz que essas pessoas vão para o inferno. Agora, eu vou ler 3 conjuntos de textos da Bíblia, eu vou fazer questão de ler, e vai aparecer aqui na tela, práticas que levam ao inferno. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ou você acredita e segue, ou então você não acredita e não segue, e desculpa a minha expressão popular, pague para ver. Num dia que você estiver diante de Deus. Então eu vou te mostrar aqui pela Bíblia, pela palavra de Deus, e eu estou garantido pela Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 8, que ninguém pode ser cerceado por convicção religiosa, política e filosófica. Ok? Isso é Constituição Brasileira. Eu vou falar do que creio para te mostrar. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 6. Olha só. Versículo 9. Tem coisas aqui que eu vou citar que eu não preciso explicar. Outras eu explico. Mas está bem clara que qualquer um entende. Não precisa ser evangélico nem nada. Versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui tem uma lista de práticas de pecados que, se a pessoa viver nisso aqui, vai para o inferno. Se você quer alguma explicação, eu posso te dar. Se houver alguma dúvida. Devasso, aquele que vive numa vida de completa submersão em tudo que é lixo moral, chamada de devassidão. Tá? Está dizendo aqui que vai para o inferno. Quer mais uma explicação? Pode ser que você tenha dúvida. Idólatra, você tem alguma dúvida? É quem se dobra diante de uma estátua para pedir alguma coisa. Seja ela de ouro, de prata, de bronze, de gesso, e você cultua uma estátua. Isso aqui chama-se de idolatria. Também vai para o inferno. Aqui também tem uma outra, só para te ajudar. Adúlteros, você tem alguma dúvida?
Quem mantém relação sexual fora do casamento também vai para o inferno. Efeminados e sodomitas. Aqui está falando de homossexualismo, se você quiser dividir, conforme está na Bíblia, passivo e ativo. Tá? Está dizendo que vai para o inferno. Será que precisa explicar o que é ladrão? Que toma aquilo que não é seu, que rouba? Avarento, aquele que tem o dinheiro como Deus. Ganancioso, miserável, até para dar até logo ele dá assim. Avarento, sabe? Faz conta de centavo. Não dá nada para ninguém, não beneficia ninguém, ama o dinheiro. A Bíblia diz que vai para o inferno. Não sou eu, não. Certo? Bêbado, da número 1 a 51, só vive mamado. Vai para o inferno. É o que está aqui, meu irmão. Tá? Maldizentes. Gente que tem uma boca para falar o que não deve, para praguejar, para amaldiçoar pessoas, para xingar pessoas. Está aqui. Eu estou mostrando a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vamos para outra? Eu vou te mostrar outra. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Aqui. E aqui eu explico alguma. Olha o que é que diz o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a obra da natureza humana. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu te dar algumas explicações aqui de algumas palavras não muito comuns. Tá? Vou dar um destaque aqui agora. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição. Está falando da porneia. Todo pecado da área sexual condenado por Deus. Isso é, toda relação sexual fora do casamento e toda relação que não seja heterossexual. A Bíblia diz que vai para o inferno. A prostituição e todo o pecado da área sexual. Está aqui no texto. Impureza. O camarada se contamina com bebida, com cocaína, com cigarro, com drogas, se torna impuro. Lascívia. O que vale é o prazer sexual. Só. É isso aqui. Tá? Idolatria. Olha a idolatria de novo aí. Olha a feitiçaria aí, ó. Precisa de explicação? Inimizade. Gente que paga. Só falta pagar para brigar e ficar inimigo dos outros. Né? Tem gente assim. Né? Porfias. Contenda obstinadas de palavras. Tá? Emulações são rivalidades. Briga por nada. Iras. Pelejas, guerras, dissensões, facções, separações, heresias, o que contraria aquilo que Deus ensina na sua palavra. Inveja, homicídio, aí vai embora. Vamos para uma última listinha. Apocalipse 21:8. Eu estou citando a Bíblia. Eu estou mostrando para você quem vai para o inferno. Não estou falando se é da minha igreja ou não é da minha igreja. Eu não estou dizendo que a minha igreja tem salvo-conduto para você não ir para o inferno e que você pode fazer o que você quer. Porque hoje tem uma turma aí na rede social pregando um evangelho light, soft. Amor, só love, só love, só love. Só love, só love, só love. Não importa. Deus já te perdoou uma vez, fica tranquilo, pode bagunçar o coreto. Esses caras vão dar conta do que estão ensinando por redes sociais.
com uma teologia toda furada, ensinando o nosso povo a não ter vida com compromisso com Deus, mas ter uma vida leviana diante de Deus. Então aí, tá? E uns caras bonitinhos aí, fala direitinho, fala bacaninha, mais jovem, não é? Coisa linda. E perturbando, desvirtuando o princípio da palavra, porque pecado na Bíblia leva para o inferno e condena o homem. Eu sei que a mensagem hoje não tem muito glória a Deus, eu já conheço a mensagem. Ela não é muito assim de alegria e tal, mas é para você aprender. Vamos lá para Apocalipse 21:8. Aqui, ó. Olha o que é que diz. Aqui talvez apenas uma explicação, que é a primeira. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, de novo eles aí, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas quanto aos tímidos, o que é isso aqui? Não está falando de temperamento. Está falando de pessoas que ouvem o Evangelho, conhecem o Evangelho, mas nunca tomam uma decisão de servir a Deus. Vem para a igreja, gosta do culto, até chora. Fiquei emocionado. Quando eu escuto assim, pastor, hoje eu não estou não, mas de vez em quando o senhor prega, eu fico emocionado. De vez em quando eu cruzo com gente em aeroporto, por aí, rapaz, eu gosto de ouvir tuas mensagens, poxa, me faz um bem danado. Você é de que igreja? Nenhuma. Ah, sim. Ok. Sabe? Conhece o Evangelho, conhece a palavra, acompanha a esposa, acompanha a família, vem até para a igreja, sabe? Mas nunca toma uma decisão. Esses são tímidos. Conhecem a verdade, mas não se comprometem com Deus. Não entregam realmente a sua vida a Ele. Vai para o inferno. Está na Bíblia, meu filho. Achei você, não se manifeste. Que vai ter uma chance aqui hoje. Incrédulos. Não creem. Qual é, pá? Sabe que é aquele negócio de inferno, pá? Se for jogar no inferno, eu vou fazer um samba lá com os demônios tudo. Foi o que um cara disse para mim, eu vou te dar uma explicação, que eu vou te falar o que é o inferno, para ver o samba que vai ser lá no inferno, mas é um samba meio diferente. É o que eu falei para um diretor da TV, e aí, Malafaia, não leva mal não, rapaz. Se for para o inferno, o negócio lá eu gosto de coisa quente mesmo, entendeu? O negócio lá, vamos botar uma brasa mesmo, faço até um churrasco lá. Aí eu falei, eu vou dizer o que eu falei para ele daqui a pouco. Eu estou só te dizendo, eu não estou dizendo que você vai. Eu estou mostrando aqui práticas que podem levar você ao inferno. Incrédulos, não crê. Abomináveis, vive na prática do pecado ostensivo, fazendo coisas que não que vem, corrupção, roubalheira, safadeza. Sabe? Está aqui, ó. É a Bíblia, meu filho, eu creio nela. Homicidas, não é? Que provocam a morte de outros. Assassinos, não é? Fornicários, olha eles aqui de novo. Olha eles aqui. Todo pecado da área sexual fora do casamento. Todo pecado da área sexual fora do casamento heterossexual, que esse é o casamento que Deus ordenou. Está aqui, meu filho, eu estou te mostrando a Bíblia. Feiticeiros, preciso falar o que é, idólatras, mentiroso. Está aqui. Eu estou mostrando para você. Todos esses textos aí, eu, você, quem está na igreja, quem não está, eu estou submisso a isso. Agora, deixa eu dizer para você o que é o inferno, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui quem é que vai. Não estou apontando A ou B, não estou dizendo que minha igreja é salvo-conduto, que eu dou salvo-conduto. Eu estou igual a qualquer pessoa submisso a isso que eu preguei e que estou pregando. Agora, o que é o inferno?
Em João 3,36 diz que o inferno é o lugar da manifestação da ira de Deus. Porque o pecado fere a santidade de Deus. Deus é santo, é puro. O pecado é uma ofensa. Então o inferno é um lugar que representa a ira de Deus sobre o pecado, a desobediência, a iniquidade. Para quem foi feito o inferno? Primeiro, Mateus 25:41 diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Aqui, a criação, primeiro objetivo do inferno. Para o diabo e seus anjos. Então, não é um lugar bom para ninguém, não. Agora, não é só para o diabo e seus anjos. Eu já citei o Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E morte aí não é física, é a morte espiritual, é o inferno. Isso é, quem vive na prática do pecado, o resultado é o inferno. Agora, deixa eu te falar. Primeiro, o inferno é o lugar que representa a ira de Deus. O inferno foi, em primeira instância, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno também é preparado para quem desobedece a Deus e vive no pecado. O inferno é lugar de pranto e ranger de dentes. Quem falou isso foi Jesus. Mateus 25:30. Isso é um lugar de sofrimento inimaginável, que nunca nenhum ser humano sentiu ou passou por ele. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento inimaginável, mas de sofrimento eterno. Apocalipse 20:10. Quem for para o inferno vai estar nele eternamente em sofrimento. Além de ser um sofrimento inimaginável, é eterno. Agora, tem mais um dado. 2 Pedro 2,17 diz que o inferno é um lugar de densas trevas. Significa que quem for lançado no inferno vai sofrer em solidão, não vai ver ninguém. E o homem não foi feito, o homem é um ser social em essência. Então, quem for lançado no inferno, diz a Bíblia que é sofrimento inimaginável, é sofrimento eterno e sofrimento em solidão. Vai ouvir urro, vai ouvir grito, gemido, mas não vai ver ninguém. Não vai compartilhar. Está pegando fogo aí, compadre? Está aí, rapaz, o negócio aqui está feio. Não. Não vai ter compartilhamento. Agora eu vou responder aquela historinha do meu amigo diretor da TV, que disse para mim que se Deus me botar no inferno, eu faço lá um carnaval e até churrasco. Então, eu disse para ele, é porque você não sabe o que você está falando. Jesus, em Mateus 10, 28, diz que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo que quem for para o inferno vai saber que está lá e vai ter domínio de existência. Ninguém vai ser lançado no inferno e vai perder o senso de existência, porque a alma humana é responsável pela mente, vontade e sentimentos. É a alma humana que dá a você sentido de existência e de identidade, de você saber quem é. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno e vai sofrer no inferno. E como eu disse, lá não é um lugar de brincadeira. Lá não vai ser um lugar para você fazer churrasco. E a Bíblia fala que o inferno, o fogo do inferno, nunca se apaga. Nunca se apaga. Então, é um lugar de sofrimento eterno.
Volto a repetir, quem está entrando agora pelas redes sociais, ou quem está me vendo por um programa de TV, que eu não estou aqui pregando uma mensagem dizendo que a minha igreja dá salvo-conduto para você não ir para o inferno. Eu estou dizendo aqui que, seja quem esteja aqui, eu, você ou quem quiser, se você desobedecer a palavra de Deus e viver uma vida quanto mais deliberada de pecado, você é candidato ao inferno. Vamos mudar o disco. Não é? Deixa eu dizer mais uma coisa, antes de mudar o disco. Foi Jesus que falou que existe uma porta larga que muitos entram, e é o caminho da perdição, e ele dá a dica: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida. Então o caminho do inferno é fácil, sabe por quê? Porque você não precisa dizer não para nada. O caminho do inferno é fácil, porque você vive segundo a sua natureza, o que ela deseja, e acabou o papo. Você não precisa fazer sacrifício de resistência, de negar, sabe? Então é o caminho. Por isso que Jesus falou, é Jesus, não foi ninguém mais não. É Jesus que falou: olha, o caminho é fácil, não tem esforço. Viva a vida do jeito que você quer, pecando como você quiser, bagunçando como você quiser, cometendo uma moleza. Dar vazão à minha natureza é a coisa mais fácil que tem. Fugir dela é que é a questão, é que é a dificuldade. Por isso Jesus falou que o caminho do céu ele é estreito e apertado, e poucos são os que encontram. E ele dá a sugestão: entrai. Ele não diz que põe, ele dá a sugestão qual é o que você deve. Mas é você que decide se entra no caminho largo ou se entra no caminho estreito. Mas quem é que vai para o céu? Quem é que vai para o céu? Primeiro, quem crer em Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E aí tem uma coisa ligada ao crer. Primeiro, se você quer ir para o céu, creia que Jesus pode te salvar do inferno. Segundo lugar, obedeça. Obedeça a sua palavra. Obedeça aquilo que Deus quer que você pratique segundo a sua palavra. Porque Hebreus 5,9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aí você diz: pastor, se o nosso problema é o pecado, porque a prática do pecado é que leva ao inferno, então eu tenho que resolver o problema do pecado. Como? Porque se eu vencer o pecado, eu estou no caminho do céu. Muito bem, então eu vou te dar uma dica da Bíblia. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para pagar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos voltar ao texto. Se andarmos na luz como ele na luz está. Andar fala de uma trajetória. Se você viver a sua vida dentro da vontade de Deus. Se você disser que não tem pecado, está se enganando. Mas se você confessar ele, ele perdoa e remove o pecado. A
Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, você precisa confessar, andar na vontade de Deus para não praticar o pecado, se arrepender, sair do caminho da prática do pecado e se converter. Isso é entregar totalmente a sua vida a Cristo. Porque se o pecado é o problema de nos levar para o inferno, só Jesus Cristo tem o remédio contra o pecado, que foi o sangue que ele verteu na cruz para nos purificar de todo o pecado, para cancelar toda a dívida, para perdoar todo o pecado, quando você reconhece e quando você entrega a sua vida a Ele. As pessoas pensam que existe alguma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. A sua decisão é crer em Jesus ou não crer em Jesus. A sua decisão é entregar a sua vida a Ele ou não entregar a sua vida a Ele. A sua decisão é reconhecer que só Ele pode te salvar, porque Jesus declara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ou você reconhece que Jesus é o Salvador, entrega a sua vida a Ele, para que Ele possa, com a sua confissão e reconhecimento, perdoar, cancelar de maneira sobrenatural todos os meus e os seus pecados, e a partir de então, você viver uma vida dentro da vontade de Deus, para que você então possa ter acesso ao céu. Escute o que eu vou te falar. Deus não fez um ser para viver 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou em você uma coisa chamada eternidade. Então, após a morte, vai haver uma eternidade, no céu ou no inferno. Você não foi feito para viver 60, 70, 80, 90, ou se você conseguir muito, chegar a 100, e você acabar. Você foi feito para ser eterno. E aí, meu querido, e aí, meu amado, você diz: pastor, como é que é o céu? Não é? Como é que é o céu? O que é o céu? Número 1, o céu é o lugar onde Deus habita e tem estabelecido o seu trono. O Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Salmo 103, versículo 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O que é o céu? O lugar preparado para aqueles que vão habitar eternamente com Cristo. Foi o que Jesus falou em João 14. Não fique perturbado ou turbado o seu coração. Crede em Deus e crede também em mim, que na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o meu pai preparar lugar, e se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei, para que estejam junto de mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Agora escute que eu vou te dizer uma coisa muito interessante, muito importante. O céu é o lugar onde viveremos em estado de perfeição, glória, felicidade absoluta por toda a eternidade. Eu quero ler, para te mostrar isso, em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7. Eu li o 8, porque o 8 é terrível. O 21, 8, porque fala do inferno. Mas os 7 outros versículos falam do céu. E eu vou ler aqui para você.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. O céu não é para predestinados, é para quem vence. Ao que vencer, eu darei todas essas coisas. Eu vou limpar dos teus olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá pranto, lá não haverá sofrimento. Essas coisas vão cessar. E diz 1 João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Você vai ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, onde não tem dor, onde não tem espaço de tempo, onde não tem nenhum impedimento. Isso é o céu, o lugar de glória, o lugar de felicidade, o lugar de completude, de alegria. Meu querido, eu não estou falando aqui de alguma coisa da minha igreja. Eu vim aqui dizer para você que está em você o poder da eternidade. Mas eu sei que tem alguma pergunta aqui. Eu gosto de pensar o que as pessoas estão pensando sobre o que eu prego. Claro. Porque se eu não me transportar para vocês, onde você está, eu vou pregar algo que eu acho que eu estou comunicando, e no final eu posso estar fazendo as pessoas entenderem ou terem dúvidas sobre o que eu estou falando. Então, eu me transporto para você que está sentado. Silas ouvindo Silas. Se eu estou aí, alguém aí faz a seguinte pergunta para si: como é que o senhor prova que isso é verdade? Como é que o senhor sabe que isso aí é verdade? Alguém já voltou do inferno? Estive lá, fiquei 1 ano. O bicho pega. Vai para lá não. Eu estive no céu, lindo céu, não sei por que ele me devolveu para cá. Eu vou te dar 2 evidências para você poder crer no que eu estou falando. A primeira evidência: por que o homem é pecador? Porque o homem sofre, morre e sente dor. Se você não fosse pecador, se eu não fosse pecador, eu não sofria, não sentia dor e não tinha possibilidade da morte. Essa aqui é a primeira evidência. Se não houvesse o pecado, não haveria morte. Se não houvesse pecado, não haveria sofrimento, só perfeição. Agora, a segunda evidência é que quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, só quando uma pessoa reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Ele,
essas coisas que eu vou falar acontecem aqui na terra e não no céu. Se essas coisas que a Bíblia diz acontecem aqui na terra, quando eu entrego a minha vida a Ele, você pode acreditar que as coisas da eternidade que você ainda não chegou também vão acontecer. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia está afirmando que quando uma pessoa tem um encontro real com Cristo, entrega a sua vida a Ele, ele é transformado de uma maneira transcendente, acima do limite da experiência humana. Um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Coisa que ninguém pode fazer por você. Transformação que sociologia, que governo, que cultura, que religião não pode. O poder do Evangelho transforma você para uma vida melhor. Primeira evidência. Segunda evidência, Jesus declarou: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem que vive segundo o desejo da sua natureza é preso por um monte de coisas. E que ele não consegue vencer, porque a Bíblia diz: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Mas quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela é liberta de tudo aquilo que te prejudica e te destrói. Essa é mais uma evidência. Jesus declarou em João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não significa que você não tenha adversidade ou lutas, mas é que você interfere nas circunstâncias da vida, porque você tem uma alegria, uma felicidade produzida por Deus na sua vida. Essa é mais uma evidência. Jesus declara em João 14,27, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Paz que Jesus dá é equilíbrio emocional e sossego em meio à tempestade. A paz de Cristo não significa ausência de guerra em sua volta. Significa equilíbrio emocional no meio da tempestade. Só Jesus pode dar essa paz. Jesus declarou em João 14, 16 e 17, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber e não o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará convosco. E aqui tem uma das coisas mais incríveis. Quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nela. Aí, filho, com todo respeito, não dá para eu te explicar isso. Só quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, a presença do Espírito Santo vem sobre ela, trazendo a ela direção, trazendo a ela paz, trazendo a ela uma nova dinâmica de vida. Essas evidências que acontecem aqui na terra e que a Bíblia me fala, e eu desafio você, se você quiser experimentar, é a certeza que as coisas que ainda não aconteceram, acontecerão, porque tem céu e inferno. A questão, queridão, escute o que eu estou te falando aqui. A questão, eu vou encerrar minha palavra. A questão, preste bastante atenção, filho, que aqui está a minha palavra final. Qual é a sua decisão? Quem escolhe é você. Há um caminho largo e um caminho estreito. Você escolhe qual é que você quer entrar. A escolha é sua. 2, a escolha é feita nessa vida.
Não é quando você morre não que o pessoal aqui vai quebrar teu galho com vela acesa para iluminar a tua alma. Não vai ter que quebrar galho porque Deus não é macaco gordo. A escolha é aqui nessa vida. Hebreus 9, 27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Você não vai passar por karma, não. Você não vai passar por processos de purificação até chegar no nirvana ou até chegar na excelência da luz. É aqui nessa vida. A escolha é pessoal e individual. Romanos 14, 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta dos teus filhos não vão dar conta de você, você não vai dar conta da tua mulher, nem tua mulher vai dar conta de você. A decisão é pessoal. A escolha é sua. Como eu disse, eu não coloco ninguém no céu e não coloco ninguém no inferno. Mas a palavra de Deus, tudo que eu falei vale para mim, como vale para qualquer pessoa que está me ouvindo. Eu não estou pregando uma mensagem para vocês, gostaria de informar, coitado de vocês, miseráveis mortais, porque eu sou de uma outra casta, eu sou de um outro nível, eu não estou sujeito a esse negócio que eu acabei de falar. Eu estou tão sujeito como qualquer um que está aqui. A escolha é sua. Deus não vai escolher e não vai decidir. Você é que decide e não é programa de televisão. Se você quer o céu ou o inferno, a igreja de pé. Só tem uma coisa que eu posso fazer aqui, eu já vou terminar esse culto. Só tem uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que se você confessar Jesus diante dos homens, Ele vai te confessar diante do Pai. Se você negar Jesus diante dos homens, Ele vai te negar diante de Deus. Então só tem uma coisa que eu posso fazer. Não tem duas nem três. Eu não posso te salvar. Eu não tenho poder para perdoar os teus pecados, mas eu tenho um poder aqui com essa igreja de interceder pela tua vida, de orar por você, pela decisão que você queira tomar aqui hoje nesse lugar. Aqui tem pessoas que estão naquela classe. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Essa última classe de pessoas que conhecem o Evangelho, foram criadas no Evangelho, mas você hoje está longe, fazendo o curso da tua vontade e não da vontade de Deus. Você está no caminho do inferno. Aqui tem pessoas sinceras e honestas. Você é sincero e honesto, mas sinceridade e honestidade não são as atitudes fundamentais para ir para o céu. Você pode ser uma pessoa 100% sincera e 100% honesta e ir para o inferno. Não deixou de ser pecador. Porque a condição para ir para o céu é se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo. Não estou falando de minha igreja nem de minha religião. Aqui tem pessoas sinceras com fome da verdade. A verdade é Jesus, que transforma, que liberta, que traz vida, que traz felicidade, que traz vida abundância, que permite o Espírito Santo habitar em nós. Eu queria orar por você. Se tem pessoas aqui essa noite que estão decididas a se arrepender dos seus pecados, entregar realmente a sua vida a Cristo, ter uma experiência com Ele. Se realmente aqui tem gente afastada do Evangelho, e você hoje quer voltar, porque Deus não fez você para o inferno, por isso que Deus deseja salvar todo mundo.
Mas ele está impedido pela própria lei que ele estabeleceu ao te dar livre-arbítrio. Mas você pode decidir: eu não vou para o inferno. Eu não vou para o inferno, porque eu vou entregar minha vida a Cristo. Porque hoje eu vou voltar para Jesus. Porque hoje eu vou reconsiderar a minha vida. E eu garanto para você que a sua vida aqui na terra vai ser melhor do que ela é até aqui. Eu não estou dizendo que ela é ruim. Mas Deus sempre muda a nossa vida para melhor. Você pode ter uma vida boa aqui na terra. Não estou dizendo que a tua vida é ruim, por isso você tem que ter Deus. Você pode ter uma vida boa aqui na terra, mas Deus vai levar a tua vida para uma outra dimensão. E se você tem uma vida atribulada, problemática, ruim, Deus muda a sua vida para melhor. Se tem alguém aqui essa noite que quer realmente entregar a sua vida a Cristo, se tem alguém aqui essa noite que está afastado do Evangelho, você talvez foi criado na igreja. Você talvez passou um tempo servindo a Deus. Você sabe, você entende o que eu estou falando. Você precisa voltar. Se você quer, peça licença onde você está. Ninguém vai te pegar pelo braço, ninguém vai te puxar. Deus não vai mandar anjo para te empurrar. Peça licença onde você estiver, que o pessoal vai sair da frente. Desça da galeria, sai de onde você está, porque eu vou orar por você com essa igreja. A hora é essa. Pode vir. Eu sei que tem gente aqui. Ninguém vai te pegar pelo braço. A gente só vai orar por você. Isso, pode vir. Deus te abençoe, querido. Venha. Volte. Entregue sua vida a Ele. Não estou falando para você entregar sua vida para a minha religião. Eu estou dizendo que você tem que decidir o que você quer. A decisão é sua, meu querido e minha querida. E essa decisão é você que tem que tomar, não sou eu. Eu também tive que tomar minha decisão. Venha. Aleluia. Eu vou esperar você descer dessa galeria aí, meu filho. Eu vou esperar você sair de onde você está. O que eu posso fazer é orar por você, para que o Senhor Jesus te dê poder para vencer o pecado. Porque pecado não se vence com autossugestão ou com pensamento positivo. Você vence o pecado entregando sua vida a Cristo. Eu quero orar por você. Há uma grande salvação aqui nesse lugar. Deus quer fazer uma obra tão grande na tua vida que você não tem nem ideia. Não fica preocupado com o preconceito daqueles que debocham daquilo que não conhecem. Porque essas pessoas, nem nós aqui podemos te salvar. Nós aqui não podemos transformar a sua vida. Mas há um poder, o poder de Jesus, que pode perdoar teus pecados e transformar você, e tirar você desse lago horrível que você está. Porque aqui também tem pessoas envolvidas por coisas e não sabe como vai sair. E Deus te trouxe aqui, é o poder do pecado, para arrancar você disso que está te destruindo. Decida. Decida, decida. A hora é essa. Decida, meu filho. Decida, minha filha. Você sabe o que eu estou falando, meu querido?
Ô querida, você sabe o que eu estou falando, vamos? Eu vou orar para terminar esse culto. E eu sei que Deus está falando ao coração de pessoas aqui. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa voltar para Jesus. Para de ficar dando desculpa porque você se afastou, porque você saiu, porque essas pedras de tropeço podem te ajudar a ir para o inferno. Mas te salvar não. Então, tira elas do teu caminho. Tire elas do teu caminho. Ah, porque fulano fez isso, um pastor picareta me deu um golpe, um outro vagabundo não sei o quê, um outro crente safado. Meu filho, olha para Jesus, ele não falha com ninguém, ele ama você, ele quer te ajudar, ele quer te perdoar, ele quer te abençoar, ele quer te libertar, ele quer levar você para uma nova dimensão de vida. Olha, eu vou dizer uma coisa que aqui nesse auditório, algumas já chegaram, mas tem gente aqui que foi criada na igreja. Lembra da época infantil na igreja? Cresceu, passou a ser dono do seu nariz e deu linha na pipa. E aí você não sabe por que coisas acontecem. E aí você não entende. Foi Deus que te trouxe aqui porque Ele ama você. Foi Deus que colocou essa palavra no meu coração porque Ele quer te salvar. Porque a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Saia aí do seu lugar. Não tenha medo nem vergonha. Um dia eu também vim à frente. Milhares que estão aqui também um dia vieram à frente. Volta. Você quer provar o que para quem? Você quer provar o quê? Há uma voz aí no teu coração. Você está livre, não tem demônio, não tem ninguém que possa te prender. Só você. A decisão é sua, só você. Aqui tem filhos de pessoas. Seu pai já morreu. E a oração dele ainda está diante de Deus para que hoje você chegasse aqui. Sua mãe já morreu. Mas era uma mulher de Deus, e você está afastado, brincando com coisa séria. Você conhece o Evangelho, você sabe que tem inferno e que tem céu, você sabe. Você está precisando voltar. Há uma voz aqui no coração de pessoas. Tudo isso que está acontecendo com você, filho, Deus te trouxe aqui para, a partir daqui, ser um novo marco na tua vida. E uma nova história que Deus quer te ajudar a construir. Está faltando você? Venha. 1 minuto e eu vou orar. Eu não posso tirar pessoas, não posso arrancar ninguém, não posso puxar ninguém. Eu não. Eu não salvo ninguém. Está faltando você? Venha. Venha. Eu vou dar 1 minuto para alguém que esteja na galeria. Aqui tem pessoas, aqui nesse auditório, que já receberam sinais de como o diabo quer te destruir. Você já recebeu sinais na sua vida. Você já foi sinalizado por Deus. Deus permite sinais para nos despertar. Volta para Jesus, meu filho. Minha filha, corre. Vamos. Venha. Não fique aí. Não fique querendo respostas para coisas que só Deus faz. Como é que eu vou sair disso? O que as pessoas vão pensar? Meu filho, essas pessoas não te levam para o céu.
mas podem te levar para o inferno. Pense na tua vida, a decisão é pessoal. Pare de ficar tentando prescrutar como é que Deus vai resolver, como é que vai ser isso, como é que meu marido vai saber, como é que minha mulher vai saber, e meu pai e minha mãe, e meus colegas que debocham de igreja evangélica. Querido, eu não estou falando de igreja, eu estou falando do Cristo que salva, que transforma, que muda, que perdoa e te prepara para o céu. É isso que eu estou falando. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui. Eu digo aqui muitas vezes e vou terminar dizendo de novo o que eu falo aqui muitas vezes. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade. Ele te deu hoje. Se Ele vai te dar outra, não sei. Eu não sou Deus. Se eu sou você, eu não desperdiçava essa oportunidade que Deus está te dando. E essa voz que está aí no teu coração, que é o Espírito Santo que está falando com você, não é minha voz. Eu não desperdiçaria. Porque ninguém aqui, nem eu, tem controle de 1 segundo da minha vida para frente. Nem eu, nem você, nem ninguém. E é nessa vida que você decide a sua eternidade. É agora. Aleluia. Eu posso declarar, na autoridade do nome de Jesus, 2 coisas. Número 1, o diabo perdeu mais uma vez. Número 2, o inferno também perdeu. Eu vou orar por você. Faça a sua oração. Você está aqui na frente? Suas palavras ou seu pensamento, diga: Jesus, perdoa meus pecados. Me liberta, me abençoa. O que perturba você? O que te prende? Peça perdão, peça tempo de Deus para a sua vida. Deus, vem sobre mim, eu quero a tua presença. Você está tomando uma decisão aqui, mas aqui não é tudo. Para você viver afastado do pecado, você precisa obedecer à palavra de Deus. Você precisa aprender sobre a palavra de Deus. Aqui é apenas um ato. Aqui não é tudo. Aqui é um ato. Que você vai decidir com as outras atitudes de servir a Deus. Estende a mão sobre essas pessoas. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos. Eu quero declarar que pela tua palavra, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. O Senhor cancela teus pecados. O Senhor te liberta de pecados. O Senhor transforma a sua vida para uma vida melhor. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos, que tu realizes uma obra maravilhosa, que essas pessoas sejam transformadas, mudadas, libertas, e que venha um tempo de vitória e de bênção sobre elas.